Essa é a segunda parte do vídeo sobre o caso da Daniela Pérez e o documentário da HBO, Pacto Brutal. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre a investigação do caso, os desdobramentos que o caso teve e também sobre o julgamento do Guilherme de Pádua e da Paula Tomás. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Esse vídeo é uma segunda parte. Se você não viu a primeira parte, a gente vai deixar o link na descrição e linkado aqui no card pra vocês assistirem a primeira parte e depois voltar pra cá, beleza? E se você assistiu o nosso vídeo e gostou do nosso conteúdo, não esqueça também de compartilhar com alguém. Publica no seu Instagram, nas suas redes sociais aí, marcando a gente. Isso, gente. Segue a gente lá, compartilha que a gente tá sempre repostando as coisas que vocês marcam a gente. A gente dividiu a primeira parte e a segunda parte de acordo com o lançamento da série. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar a partir do terceiro episódio. Só pra recapitular de onde a gente parou no último vídeo, a gente tava falando sobre onde a polícia, onde os investigadores queriam parar ali com a investigação, que no caso era na confissão do Guilherme, como se fosse o suficiente, só a confissão dele, e a gente sabe que não é. Agora vamos continuar o caso de hoje. Na noite do enterro da Daniela, a Glória recebeu uma ligação. E nessa ligação dizia o seguinte: se você quiser saber realmente o que aconteceu com a Daniela, vá até o posto Alvorada, perto da Taikon. E depois disso, a pessoa desligou. Aí a Glória pediu pra um amigo ir lá nesse posto pra ver o que tava rolando, fazer umas perguntas ali. Ah, vocês viram o que aconteceram e tal naquela noite? E aí o amigo da Glória falou com ela que, olha, aconteceu sim alguma coisa. Não sei o que é, mas aconteceu. Porque quando chegava alguém pra perguntar sobre o caso da Daniela, todo mundo no posto se isolava, ninguém queria falar nada, ficava aquela coisa meio chata. O advogado do Guilherme, ele deu uma entrevista falando que o pessoal do posto não tinha visto nada, que a única coisa que o pessoal do posto tinha visto mesmo, os frentistas, eram os carros do Guilherme e da Daniela passando. Mas aí a Glória ficou assim, como assim os frentistas vão ficar vigiando cada carro que passa e dando pra ver o que tem dentro dos carros? Nesse momento a Glória sabia que tinha acontecido alguma coisa no posto, mas ela não sabia exatamente o que. Até que certo dia, um cozinheiro chamado Eliseu ligou pra Glória, e aí ele era amigo de alguns frentistas ali do posto, e ele confirmou que realmente alguma coisa aconteceu ali no posto. E tem a gravação da ligação da Glória com o Eliseu, no documentário eles colocam, e gente, a Glória precisa ser muito forte, cara, porque assim, a gente vê que ela tava sendo muito forte durante todo esse caso, pela forma que ela tava lidando, mas gente, nessa ligação é uma coisa horrível, porque o cara vai falando tudo o que aconteceu com a Dani, tipo, que eles pararam no posto, e aí bateram na Dani, e a Dani desmaiou, e aí ela foi colocada dentro do carro, e agora você imagina uma mãe que acabou de perder a filha ouvindo isso tudo, sabe? Foi tudo muito pesado. Foi então que a Glória começou a ir atrás dos frentistas desse posto, pra ver se descobriu alguma coisa, até porque se o Eliseu, que era amigo dos frentistas, sabia dessas coisas todas, imagina o que os próprios frentistas não poderiam falar, sabe? Pra polícia, depor como testemunha. E a partir daí, gente, a Glória, ela se enfia completamente na investigação e ela começa a ir atrás de testemunhas ela mesma. Bem, a Glória começou a ir no posto todo dia, aí ia lá, tentava falar com os frentistas, só que a verdade é que ninguém queria falar com ela. Ninguém. Tava todo mundo com medo de falar qualquer coisa. Primeiramente, medo de perder emprego. E segundo, medo dos próprios assassinos da Daniela, sabe? O que é, gente, completamente entendível. Depois disso, a Glória acabou descobrindo que os frentistas que trabalharam na noite que a Dani tava, né, que aconteceu o crime, todos os frentistas que trabalharam aquela noite foram mandados embora. E além disso, o gerente do posto, que a Glória também tentou falar com ele, assim, várias vezes, ou ele fugia dela, ou ele ficava desconversando, falava que não tinha os dados desses trabalhadores, sendo que tinha, né, gente? Porque se essas pessoas trabalharam lá, com certeza tinha algum registro dessas pessoas. Mas ele se recusava a dar qualquer informação. Daí, uma das vezes que a Glória foi lá no posto, um senhorzinho que trabalhava como vigia nesse posto, disse que não sabia ao certo o nome
dos frentistas que trabalharam lá aquela noite, mas ele sabia que um deles era gago e o outro chamava alguma coisa, tipo, que derivava de Daniel. Danielton, Danielson, alguma coisa assim. E ele falou também que esses frentistas moravam nas comunidades da Barra. E a Glória decidiu que iria atrás desses dois frentistas, desses dois homens. Bem, gente, ela começou aí, sabe, a andar muito pelo Rio de Janeiro, procurar. Geralmente ela ia acompanhada, algumas vezes sozinha também. E aí uma vez ela tava ali, parou num barzinho, numa birosca pra tomar uma água. E aí ela perguntou se o cara do bar conhecia algum desses dois. E aí o rapaz falou assim, não, realmente tem um ex-frentista que mora aqui perto que é meio gago. E a Glória foi até o endereço dado pelo cara que trabalhava no bar. Chegando lá, ela bateu na porta, uma senhora atendeu. Essa senhora a gente vai descobrir que é a dona Dagmar. Quando essa senhora viu a cara da Glória Pérez na porta dela, o que ela fez? Bateu-lhe a porta na cara da Glória Pérez. Aí você pode pensar assim, nossa, que grossa, ridícula atitude, bater a porta na cara. Mas, gente, a própria Glória fala que entende a situação, porque a Dagmar até falou no documentário isso, que ela era a parte mais fraca. Se fizeram isso com a filha da Glória Pérez, sendo a Glória Pérez quem é, sendo a Daniela quem era, se alguma coisa acontecesse com o filho dela, não ia sair nem no jornal, sabe? Então ela tava com medo de alguma coisa acontecer com o filho dela. O filho dela, que era esse ex-frentista que trabalhava lá. Por outro lado, gente, era muito importante ter uma testemunha que viu o que aconteceu no posto, sabe? Então, a gente entende o lado das duas. A gente entende o desespero da dona Dagmar, o medo dela perder o filho dela, o medo de represália, de ameaça e o desespero da Glória querendo uma testemunha pra fazer justiça no caso da filha dela. Só que a Glória, a gente não desistiu, ela voltava todo dia na casa da dona Dagmar, ela voltou, ficava implorando, ela implorava, e a dona Dagmar não queria dar trela pra Glória Pérez, porque ela não queria se arriscar. Só que certo dia, a Glória, ela tava ali com as fotos da perícia, né, do inquérito ali, que tinha foto do corpo da Dani, como ela ficou, e a Glória sabia que a dona Dagmar tinha uma filha também. E aí a Glória colocou as fotos debaixo da porta da dona Dagmar. E foi nesse momento que, assim, a dona Dagmar se desmanchou, sabe? Porque ela ficou com pena da Glória. E ela falou isso no documentário. O que ela sentiu era pena. Porque as duas eram mãe. Então rolou aquela empatia, sabe? De, nossa, se acontecesse isso com a minha filha, eu ia ficar muito desesperada também. Aí, beleza. Depois de muita conversa, Dona Dagmar e o Flávio, que era o filho da Dona Dagmar, que trabalhou lá como frentista, eles concordaram que o Flávio ia ser testemunha do caso. Daí o Flávio levou a Glória aos outros dois frentistas que também trabalharam aquela noite. O Danielson, que o Vigia já tinha citado, e um outro rapaz que ele não queria falar de jeito nenhum e ele, assim, foi irredutível porque ele tinha medo, porque ele trabalhava, tipo, na praia, sabe? Então, era um negócio muito aberto, muito na cara, ele não queria se arriscar. E aí, ele deu o nome de um cara que lavou o carro do Guilherme depois do crime. Esse cara era o Antônio Clarete. E foi outra luta, tá? Foi outra luta, porque o Antônio Clarete também tava morrendo de medo de ser testemunha. A Glória foi até o lugar que esse homem trabalhava, ele não tava trabalhando mais lá, deram o endereço dele, chegou lá, o cara atendeu com uma bíblia na mão, ele era muito evangélico, é até hoje, porque a gente vê no documentário, e aí ele falou assim, eu te conto tudo que rolou, mas eu não vou ser testemunha não. E a Glória voltou nessa saga de ficar na porta dele todo dia, até que um dia ela cismou que não ia arredar o pé dali enquanto não falasse com ele, e ela começou a chover. O vizinho do Antônio falou assim, não, vem cá que eu vou te passar um café, a gente conversa e tal. E aí o vizinho acabou caguetando o Antônio tava escondido na casa do vizinho pra não falar com a Glória Pérez. A Glória Pérez conseguiu falar com o Antônio, né, na força, chamou a polícia, eles foram pra delegacia e lá o pastor desse rapaz, do Antônio, começou a conversar com ele sobre a importância de dar o testemunho. Mas, gente, é porque ele tava com medo mesmo, sabe? Ele tava com medo de morrer. E isso é uma coisa, assim, super entendível. Porque, querendo ou não, o assassino, que é o Guilherme de Pádua, é uma pessoa conhecida, entendeu? Na época, ele tava
bombando por causa do papel dele que a gente já conversou no outro vídeo, na parte 1. Então, é normal ter esse medo de, é uma pessoa importante, dita como importante, então pode acontecer alguma coisa comigo se eu der minha cara a tapa. Bem, no final das contas, o Antônio contou tudo o que ele sabia e concordou em ser testemunha. Agora, é o momento que a gente vai juntar todas essas versões, né? Pra gente contar o dia, porque no primeiro vídeo a gente contou de acordo com o olhar da Daniela, o que rolou durante o dia e tal, na primeira parte. E agora a gente vai contar o dia do Guilherme, de acordo com todas as testemunhas, e não só dos frentistas, tá? Mas também de porteiro, trabalhador da Taikon, todas essas pessoas que foram dando seus relatos do dia, e essas pessoas viram o Guilherme. O Guilherme foi pra Taikon, gravou ali o que ele tinha que gravar. Daí ele saiu, foi no Barra Shopping com a Paula, provavelmente pra já montar o álibi dele, né? Porque ele tinha que ser visto no Barra Shopping, porque ele falou que tava lá, a Paula também falou que tava lá. Eles comeram alguma coisa ali, tiraram foto com fãs e tal, foi aquela coisa. Depois, o Guilherme levou a Paula em casa e voltou pra gravar na Taikon. Chegou um certo momento que ele ia ter uma pausa ali de coisa de 1 hora entre uma gravação e outra, e ele pediu pra dar uma saidinha rápida ali. Então ele pegou um relógio emprestado e foi dar essa saidinha dele. Ele tinha que voltar ainda pra gravar. Então ele foi em casa nesse meio tempo, pegou a Paula. O porteiro do prédio deles viu eles descendo com um lençol e um travesseiro. Nisso, o Guilherme volta pra Taikon, mas ele não estaciona dentro do estacionamento da Taikon. Ele estaciona do lado de fora. Pra quê? Pra Paula não ser vista. Só que o vigia da Taikon, o vigia do estacionamento, ele acabou vendo o carro do Guilherme. E ele viu que no banco de trás tinha alguma coisa forrada com lençol ali. E ele até comentou que na época ele achou que o Guilherme ia fazer uma viagem muito longe, assim, pro Réveillon, porque ele tava levando muita coisa, porque tinha muita coisa ali no banco de trás coberta. Depois disso, o Guilherme grava ali o que ele tem que gravar na Taikon, vai pro carro, entra no carro e ele dirige para o posto de gasolina, o posto Alvorada, que fica perto da Taikon. Nesse posto, ele para de uma forma estratégica que dá pra ele vigiar a estrada e dá, por exemplo, se a Daniela entrasse no posto, dava pra ele fechar o carro dela e fazer ela parar ali de alguma forma. E se a Daniela não parasse no posto, dava pra ele pegar a estrada rapidinho e seguir ela. De fato, a Daniela parou ali no posto. Na hora que ela viu o carro do Guilherme ali, ela saiu pra falar com ele e tal. E, nesse momento, o Guilherme dá um soco na Daniela. Ela desmaia. Ele pega ela, coloca dentro do carro dele, no banco do carona. E o Guilherme entra no carro da Daniela. E os dois carros saem dirigindo. Aí lembra que eu falei que era muito importante a questão dos relatos dos frentistas? Então, vamos lá. A Dani, ela não tinha condição nenhuma de dirigir. Primeiro porque ela tava desmaiada, depois de ser agredida. E ela foi colocada no banco do carona do Guilherme. Então, tinha que ter outra pessoa ali com o Guilherme dirigindo o carro, saindo com o carro. Depois disso aconteceu o crime. O Guilherme vai até um outro posto para lavar o carro. O Antônio é a pessoa que vai fazer a lavagem desse carro. Ele comenta que a Paula, ela não queria ser vista, ela ficou dentro do carro meio escondida assim, ela ia pros lugares, ficava escondida, ela não queria ser reconhecida, ela não queria ser vista ali. E o Guilherme tava andando de um lado pro outro, parecia estar meio nervoso. E o Antônio explicou que quando ele limpa os carros, geralmente a água sai com cor de sujeira, sabe? Se você limpar, passar... Ele passava ali uma misturinha muito louca pra limpar bem o carro, e ele falou que fazia muito bem porque ele gostava de receber caixinha. Quem não gosta, não é mesmo? E aí ele foi limpando aquele carro, passando aquele pano úmido. Quando ele viu a água que tava escorrendo, que ele tava limpando, tava saindo uma água avermelhada. Uma água vermelha. Até aí, gente, os relatos estão se encaixando completamente. Então, assim, não tem discussão de outra versão, porque todas as testemunhas, elas estão dando ali um passo a passo que encaixa, mesmo elas sendo pessoas completamente distintas. Os relatos se encaixam. Os horários desses relatos se encaixam perfeitamente. Uma
coisa muito bacana desse documentário é que ele não vai retratando apenas o crime. Papum, foi isso que aconteceu, pá, não sei o quê. Ele faz ali uma ambientação da época, sabe? A gente começa a entender o que estava rolando por trás ali do caso, como esse caso estava sendo divulgado, e mais uma vez a mídia é retratada no documentário. É importante também eu falar com vocês que eu tô fazendo na ordem dos episódios, né? Porque a intenção desse vídeo é comentar tanto o caso da Dani, contar pra vocês todos os detalhes, mas também comentar um pouco do documentário. Então por isso que a gente resolveu fazer esse roteiro na ordem dos fatos. E esse episódio, o episódio 3, que é o que a gente tá conversando agora, é um episódio voltado para a Glória Pérez. É um episódio que mostra como ela foi importante nesse caso, como que ela ajudou na investigação, como ela ajudou a mudar a lei mesmo, sabe? Pra que as pessoas tivessem mais justiça, pra que o crime fosse melhor julgado. Então esse episódio fala muito sobre isso. E nessa parte, a gente começa a entender como a Glória Pérez estava sendo julgada, tudo bom, e culpada pelo crime. Um padre, um cardeal chamado Padre Neves, ele escreveu um artigo no Jornal do Brasil que, gente, sinceramente, é uma coisa horrorosa. Tá? Ele falou que esse crime, nesse artigo que ele escreveu, ele fala que esse crime teve coautores. Quem eram os coautores desse crime? A Rede Globo, porque a Rede Globo fazia ali novelas que instigavam esses crimes, que ajudavam, incentivavam esses crimes a acontecerem. E também tinha uma coautora que era Glória Pérez, porque ela estava escrevendo a novela. Aí a gente fica se perguntando assim, gente, como é que uma pessoa religiosa, uma pessoa que é ensinada a amar o próximo, a se importar com o próximo, como uma pessoa escreve uma coisa dessa, sabe? Culpando uma mãe que tá ali sofrendo a morte da filha, culpando a mãe, porque isso é colocar uma culpa na Glória que não existe. Como é que uma pessoa consegue fazer isso de cara limpa? Então a família da Glória pediu o direito de resposta e foi feito ali mesmo uma resposta de que, na verdade, coautoria é isso, é julgar a mulher que tá ali, que acabou de perder a filha, de uma forma completamente horrorosa. Essa culpabilização da Glória Pérez é um negócio que fica bem nítido, assim. Em várias entrevistas que ela vai, em vários momentos que ela, sabe, é questionada porque ela simplesmente estava escrevendo a novela. E foi perguntado pra ela, assim, várias vezes, tipo, nossa, você se sente um pouco culpada por você estar escrevendo a novela? Ou como esse ator foi selecionado? Sabe? Perguntando se ela sentiu uma culpa por uma coisa que não tem por que ela se sentiu culpada. Até porque não é ela que seleciona os atores. Inclusive, a Glória conta que esse personagem, o Bira, que é o personagem do Guilherme de Pádua na novela, foi escrito para o Alexandre Frota. Não foi nem pensando em Guilherme de Pádua. Só que o Frota, ele já estava numa novela da Sete, que era uma novela de grande sucesso também e tal. E ele não foi... Ele até pediu ali pra ser liberado, pra gravar as duas novelas ao mesmo tempo, só que ele não foi liberado. Então, às pressas ali, o pessoal da novela tinha que caçar um ator pra fazer o personagem do Bira. Foi aí que eles foram nos registros da Globo, de atores que estavam registrados ali, e o nome do Guilherme de Pádua aparecia, e eles escolheram o Guilherme de Pádua. E ele já tinha feito outros trabalhos antes, sabe? Ele é uma pessoa que começou no teatro, aí ele foi chamado pra fazer participação em novelas da Globo, e por isso ele estava registrado ali. Mais pra frente a gente vai falar sobre alguns trabalhos dele, porque vai ser importante da gente falar também, mas não foi uma escolha da Glória, gente. Não foi. Bem, aí agora a gente fala um pouco sobre a luta da Glória Pérez e outras mães também. Vai ser citado agora outro caso, que é da Miriam Brandão, que é um caso, gente, muito pesado que aconteceu aqui em Minas Gerais, que em outro vídeo a gente pode trazer esse caso, inclusive. É uma menina que foi sequestrada e acabou sendo queimada viva. É um caso pesado, tá? Te falo que é um caso bem pesado. A Glória conheceu a mãe da Miriam Brandão e elas começam a lutar por leis mais efetivas, sabe? Porque no caso do Guilherme e da Paula, por exemplo, eles eram réus primários. E o crime de homicídio não era considerado hediondo. Na época, crimes hediondos eram apenas crimes relacionados a patrimônio. O que rolava ali, por exemplo, sequestro. Pedir um dinheiro,
crime hediondo. Além de que o Guilherme e a Paula estavam ali pedindo habeas corpus o tempo inteiro e estava sendo negado o tempo inteiro também. Mas o medo da Glória era que eles conseguissem em algum momento, porque eles eram réus primários e eles não estavam sendo acusados de um crime hediondo. Começou ali um movimento, uma luta para que as coisas não fossem tão simples assim. E tinha uma questão na lei que dizia que a população podia levar para votação uma lei que a população achasse pertinente. E foi feito um documento pedindo para que o homicídio qualificado se tornasse um crime hediondo. Para que essa lei fosse levada à votação, era um abaixo-assinado, precisava ter ali pelo menos 1 milhão de assinaturas. Era uma conta baseada ali no tamanho da população do Brasil e tinha que ser 1 milhão de assinaturas de tudo quanto é lugar, tudo quanto é parte do Brasil. No fim das contas, depois de muita luta, muito suor, muito perrengue, conseguiram 1.300.000 assinaturas. E no fim das contas, essa lei foi aprovada depois de muita dor de cabeça e muita luta. Bem, como eu falei, esse terceiro episódio, até aqui a gente falou sobre o terceiro episódio, né? Fala muito sobre o envolvimento da Glória Pérez com o caso, a importância dela tanto na investigação quanto nessa questão da lei e tal. E a partir do quarto e o quinto episódio, a gente já entra mais na investigação, no julgamento, e é nisso que a gente vai entrar agora. Fala também sobre a vida antes do crime, do Guilherme, e da Paula também um pouco, e é isso que a gente vai conversar agora. Bem, até o momento, é importante a gente lembrar que a Paula estava negando o envolvimento dela no crime. Mas, segundo os relatos das testemunhas, o Guilherme estava acompanhado. Não tinha como ele estar sozinho. E aí, vocês lembram daquele senhor abençoado que anotou as placas dos carros que estavam parados ali? Então, não sei se vocês lembram, no outro vídeo eu falei que ele tinha visto também um casal dentro do carro. O homem, ele não conseguiu enxergar, tava ali uma coisa meio escura, mas a mulher, ele conseguiu enxergar. Ele não reconheceu que era a Paula, porque a Paula não era famosa, mas ele viu que era uma mulher de cabelo liso, rosto redondo, etc. E aí, o que rola? Tava saindo muita notícia sobre o caso, até que saiu num jornal uma foto do casamento do Guilherme com a Paula. Na hora que esse senhor viu ali a foto, ele falou assim, pronto, é essa mulher que eu vi no carro, eu tenho certeza que é essa mulher. E aí ele foi dar o relato dele lá na polícia, fizeram um teste muito prático mesmo, pra ver se ele tinha condição de enxergar no ângulo que ele tava, com o problema de visão que ele tinha, com a luminosidade da rua, do farol, se dava pra ele identificar mesmo a pessoa que tava no banco do carona daquele carro. E o teste foi aprovadíssimo. Então, ele também era uma testemunha nessa questão, porque ele viu a Paula e ele tinha condições de reconhecer a Paula naquela noite. Aí, a Paula foi denunciada também como ré, não tinha como fugir, não tinha escapatória. O Guilherme ainda tava nessa de falar que cometeu o crime sozinho. A Paula negava o envolvimento. Até que, em certo momento, é confirmado ali que a Paula também vai ser julgada pelo crime. Aí, vocês lembram também da primeira parte que eu comentei que tinha ali uma coisa nebulosa, um acordo por trás que fazia o Guilherme, o combinado era o Guilherme arcar com todo o crime sozinho pra livrar a Paula, e aí a família da Paula iria pagar os advogados super caros e famosos para defender o Guilherme. Lembra que eu comentei isso com vocês no outro vídeo? Então, a partir do momento que a Paula se torna uma ré e não tem como fugir, os advogados caros saem do Guilherme, param de defender o Guilherme e vão defender a Paula, obviamente. E o Guilherme é defendido por um defensor público. E não é qualquer defensor público. É um advogado chamado Paulo Ramalho. E olha, pelos relatos ali, ele já era conhecido por gostar de um estardalhaço, tá? Gostar de montar todo um circo. E a gente vai ver no julgamento, gente, o circo mesmo que ele monta em cima de uma coisa pequena. E não só no julgamento. Até antes, ele vai soltando umas coisas assim pra mídia, que tem uma gravação comprometedora, mas depois ele não consegue provar essa gravação comprometedora. Ele faz toda uma coisa assim pra adiar e dar entrevistas, e é muito enfático nas coisas. Então, assim, o Paulo Ramalho é uma pessoa muito importante nesse caso, por causa da forma que ele tratou a defesa do Guilherme de Pádua. A partir dessa separação, né, quando a Paula, ela se torna uma ré também, o Guilherme um réu, eles começam a
discordar ali de algumas coisas e o casal se separa. A partir da separação do casal, gente, vira um jogo de empurra, tá? Que aí o Guilherme fala que foi a Paula que matou, a Paula fala que ela não tem nada a ver com isso, que o Guilherme chegou em casa transtornado, e essas versões vão mudando, porque até a acusação não conseguir provar que a Paula tava envolvida também, eles estavam ali bonitinhos casando, falando coisas parecidas, que foi só o Guilherme, não foi a Paula, só que a partir da separação, o Guilherme fala que foi a Paula fala que foi o Guilherme. Bem, boa parte desse quarto episódio, gente, é voltado a quem era o Guilherme. De onde surgiu essa pérola, essa pessoa. E aí, começa a surgir ali no documentário vários relatos de pessoas que conviveram com ele, que trabalharam com ele antes do crime. O Guilherme fez algumas peças, que nem eu falei com vocês, ele começou no teatro. E uma peça muito importante que ele fez foi uma peça chamada Blue Jeans, que ele interpretava um garoto de programa. E essa peça foi realmente de grande sucesso, teve várias apresentações, todas elas lotadas, tinha gente que ia ver a peça, tipo, milhões de vezes, sabe? Tipo... tinha gente que via a peça 30 vezes. Mas as pessoas que estavam ali trabalhando com ele falavam que ele tinha um comportamento meio esquisito. Ele era uma pessoa meio fora da casinha. Sabe aquela pessoa que faz uns comentários meio esquisitos? Sabe? Que fala umas coisas que você não entende muito bem por que aquele comentário foi feito. E aí, pra eu não me prolongar também muito nesse assunto, eu vou dar 2 exemplos, assim, de atitudes que deram exemplo no documentário de atitudes que o Guilherme teve, que foram esquisitas. A primeira foi o Fábio Assunção, que ele disse que numa cena o Guilherme tinha que bater nele. Ok, às vezes acontece, né? De você ter que bater em um outro ator em cena. Só que o Fábio Assunção falou que em um ensaio técnico, nem era uma apresentação, o Guilherme deu um soco nele muito forte. E foi um soco na garganta, mas foi muito forte a ponto de o Fábio Assunção achar que ele ia ter problemas definitivos na fala, que ele não ia conseguir se recuperar. E um outro exemplo foi que o produtor da peça, ele tinha pedido pro contra-regra tirar as lâminas da navalha que ele usava, que o Guilherme usava, né? Numa das cenas e tal, que ele matava um dos personagens. E o Guilherme se ofereceu pra ajudar ali a tirar as navalhas. Só que depois descobriu-se que uma das navalhas estava ainda com a lâmina. E como eu falei com vocês, Blue Jeans foi uma peça de muito sucesso. E a Paula, ela começou aí em todas as apresentações. Todas. Ou ela assistia, ou ela ficava na recepção esperando pelo Guilherme. Aí, gente, tem uma parte que eu coloquei só a título de curiosidade pra gente entender mais o perfil da coisa do Guilherme, tá? Tinha um show lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano era em Copacabana, que acontecia numa galeria. Era um show feito pela Heloína. E esse show se chamava Leopardos. Era tipo uma peça, só que não tinha dramaturgia, não tinha roteiro, não tinha nada. Era um monte de homem pelado dançando, gente. Era isto. Vocês estão boa? E várias pessoas iam, várias mulheres iam, vários homens iam. E era basicamente exposição de nu. Era uma coisa muito conhecida, muito famosa, mas era aquela coisa, né? Homem pelado. E a Heloína, que foi quem fez os leopardos e tal, ela falava que o Guilherme de Pádua tinha sido um leopardo. Mas o Guilherme de Pádua, gente, indignado, porque ele estava sendo acusado de ser um leopardo. Aí tem um trecho de uma entrevista do Guilherme que eu assisti com o Vitor no documentário, a gente deu uma pausa pra gente digerir essa parte, tá? Porque nessa entrevista o Guilherme está falando o seguinte: eu acho muita... Isso aqui é aspas que eu estou abrindo pra falar a fala do Guilherme, tá? Eu acho muito covarde tentarem denegrir a imagem de um assassino confesso, no caso eu, falando que ele é homossexual. A gente sabe dos problemas da palavra denegrir, eu só falei porque foi a palavra que o Guilherme usou. E, gente, é incrível que pra ele ser um assassino confesso é uma coisa tipo assim: tá, eu sou um assassino confesso, sabe? Mas homossexual, aí você vai me desculpar, mas eu não sou não. Isso é uma coisa que eu fiquei tipo assim, gente, o que tá rolando, sabe? Tipo, não faz sentido, mas faz sentido quando a gente começa a entender a pessoa que o Guilherme é hoje. Mas esse é um assunto pra depois. Vamos aqui continuar na nossa linha de raciocínio. Bem, aí pra falar um pouco sobre o passado da Paula, o ex-noivo dela aparece e ele fala que a Paula sempre foi uma pessoa muito possessiva, muito manipuladora, assim, num nível muito hardcore, sabe? Ele fala que quando tentou terminar com ela, quando ele terminou com ela, ela se jogou na frente de um ônibus, desmaiou, pra manipular
matar ele mesmo, que nas brigas dele ela atacava ele fisicamente, arranhava ele. Então assim, ela tinha um perfil mais manipulador e agressivo. Gente, aí chega um momento que é um momento que eu tava esperando, assim, pra saber mais dos argumentos. Porque o documentário chama-se Pacto Brutal. E aí, logo lá no primeiro episódio, tem, assim, os recortes do que vai rolar no documentário, e eles citam que o que rolou ali no crime foi, na verdade, um ritual. E eu queria saber mais sobre isso. Eu achei que poderia ter falado mais no documentário, né? Os desdobramentos dessa teoria sobre um possível pacto com alguma coisa ruim, um ritual e tal. Porque, inclusive, o nome do documentário é Pacto Brutal, então a gente achou que isso ia ter uma participação maior, sabe? Digamos assim. Mas é citado, tá? É citado ali no quarto episódio, que é o seguinte. Tem uma teoria em volta de que tudo que rolou o crime foi um ritual para alguma entidade maligna. Por quê? Primeiro que é citado muito durante o documentário as tatuagens do Guilherme e da Paula. O Guilherme tatuou ali, semanas antes do crime, o nome da Paula no pênis dele. Que deve ser uma dor, gente. Só um parênteses aqui que eu estou abrindo. E a Paula tatuou o nome do Guilherme na região da virilha. Outras coisas também foram citadas que reforçam um pouco essa teoria de algumas atitudes que o casal tinha antes do crime. Aí aparece uma moça chamada Rose Rodrigues, que ela estuda religiões, e ela começa a falar como funciona ali o pacto com uma entidade maligna. Ela fala que você precisa, né, ter uma imagem, algum objeto, uma imagem, pode ser uma imagem de qualquer coisa, gente. Pode ser até uma imagem de Nossa Senhora, de Jesus, mas essa imagem tem que ser oca. E dentro dessa imagem, você vai colocar coisas que associam ali a entidade maligna que você fez algum pacto. Aí, algumas pessoas que estavam ali convivendo com os dois falam mais ou menos algumas atitudes relacionadas a isso. O Maurício Matar falou que ele dividia o camarim com o Guilherme de Pádua e que sempre ele levava uma imagem de algum santo que ele não conseguia se lembrar, porque muito tempo, né? 30 anos, no caso. Mas o Guilherme sempre levava essa imagem, o Maurício Matar não gostava muito, porque, enfim, era dividido ali, o camarim e tal. Mas chegava certo momento que o Guilherme ficava fazendo uns rituais ali, uns movimentos esquisitos na frente daquela imagem. E a Paula, como eu falei com vocês, ela sempre ia lá na apresentação do Blue Jeans, aquela peça muito renomadíssima que o Guilherme estava apresentando. E aí a Paula, ela levava uma santa dentro de uma mochilinha. E quando ela assistia a apresentação, ela meio que abria, assim, a mochilinha, como se fosse pra santa ver a peça, sabe? Dava a entender isso. Uma empregada que trabalhava pro Guilherme e pra Paula falou que certo dia a mãe da Paula foi na casa deles e quebrou uma imagem que tinha lá, e o Guilherme tava, emputecido da vida. E o Guilherme costumava usar uma coisinha na cabeça, uma tiarinha, que se eu encontrar a imagem eu coloco aqui pra vocês, mas se eu não encontrar a imagem certinha do Guilherme usando isso, é tipo aquela coisinha que a Manu Gavassi usava, sabe, em 2011, 2012. Nessa tirinha, o Guilherme não deixava ninguém tocar, nem a maquiadora, e ele falava que ninguém podia tocar naquilo, que era meio que proteção pra ele. Outras coisas também que eram colocadas ali nesse balaio do ritual era o local que o crime aconteceu, que tinha um círculo ali de mata queimada, que parecia ter sido queimada com, sei lá, uma semana, 2 de antecedência, um círculo demarcado mesmo. Além de que, gente, era a última lua cheia do ano, era uma noite de lua cheia, e eles levaram também uma mecha de cabelo da Daniela, eles levaram a aliança da Daniela, a posição do corpo dela também, que era um formato meio de cruz, né, que as pernas estavam paralelas e os braços abertos, além de todas as punhaladas, todas não, né, mas a maioria das punhaladas terem sido no coração. Mas basicamente era isso, sabe? Foi isso que falaram de ritual, nada mais. E a gente tava esperando um pouco mais, sabe? Desmembrar mais sobre essa teoria. Mas vou te falar que é uma parte que dá medo, tá? É uma parte que dá bastante medo, assim, no documentário, porque muda completamente o clima, sabe? Durante a espera pro julgamento, o Guilherme e a Paula permaneceram presos, né? E aí, quando uma pessoa tá presa, o que a gente espera? Espera que essa pessoa pense no que fez,
se arrependa do que fez, para que ela possa sair uma pessoa melhor, ressocializada, pra... Enfim, esse crime não voltar a acontecer. A gente sabe que isso é uma coisa muito idealizada, que nas cadeias, principalmente aqui do Brasil, o pessoal sai, às vezes, até mais revoltado da cadeia. É uma situação muito enraizada, assim, é uma coisa muito da sociedade que a gente precisa mudar. Mas a intenção de uma pessoa ser presa, teoricamente, é essa. Só que o que estava acontecendo, gente, com o Guilherme dentro da cadeia? Guilherme virou uma celebridade dentro da cadeia. Ele era a pessoa mais famosa ali dentro, né? Então ele tinha certo poder. As pessoas conheciam ele, as pessoas queriam encontrar com ele, tirar foto, pedir autógrafo. Ele recebia várias cartas por dia, tipo 50 cartas por dia, várias delas com pedidos de casamento, tanto de homens quanto de mulheres. Ele chegou a dar uma entrevista falando que estava vivendo muito bem dentro da prisão, que ele tava assim, a vida dele não mudou quase nada. A Paula também tava vivendo muito bem dentro da cadeia. Parecia que... Não, a Paula realmente parecia que ela tava na casa dela, gente, porque até chave do quartinho que ela ficava presa, ela tinha. E as outras detentas faziam unha dela, depilavam, limpavam a cela dela, porque os pais dela pagavam essas detentas pra fazer isso. O filho dela nasceu, ela tava grávida, né, que nem eu falei, na época do crime ela tava com 4 meses de gravidez. Quando ela tava presa, ela teve o neném. Ela morou com o neném dentro da cadeia até 1 ano e pouco, assim. Mas, gente, teve direito até a festinha pro neném, sabe? Então a gente vê que eles tiveram um tratamento especial ali dentro da prisão. Porque não é todo mundo que tem esse tipo de tratamento, não é mesmo? Vamos combinar aqui? O Guilherme, por ser uma pessoa famosa, ele teve ali seus privilégios. E a Paula, por ter condição, a família da Paula, ela também teve seus privilégios. O julgamento dos dois aconteceram 4 anos depois que o crime aconteceu. Dava pra ser julgado bem antes, mas só foi julgado 4 anos depois. O Guilherme foi julgado em janeiro de 1997 e a Paula em maio de 1997. A defesa do Guilherme queria provar que o crime não foi premeditado, que foi tudo por impulso. E a defesa da Paula tentava provar que nem lá ela tava, que ela não tinha envolvimento nenhum, que Guilherme que fez tudo. O Guilherme recebeu a pena de 19 anos de prisão. Já a Paula recebeu 19 anos de prisão também, mas ela teve uma redução ali de 6 meses por ser menor de 21 anos quando o crime aconteceu. O Guilherme saiu da prisão quando ele completou 1/3 ali da pena dele. Ele ficou 6 anos e 9 meses preso. E a Paula, em 1998, ela conseguiu reduzir a pena dela para 15 anos. E no ano seguinte, 1999, ela passou no vestibular para direito. E aí ela conseguiu liberdade condicional. A Paula, ela cumpriu em regime fechado 7 anos da pena dela. Bem, a vida após a prisão desses dois. O que rolou depois? O Guilherme, gente, qualquer oportunidade de aparecer na mídia, ele tava topando. Qualquer oportunidade dele dar as caras, dar entrevista, ele tava ali. Além disso, ele se tornou pastor evangélico, ele se converteu. Já a Paula, ela voltou a morar com os pais, ela fez a faculdade de Direito, né? E ela se recusava a falar com os jornalistas. Gente, eu vou comentar muito rápido, porque esse vídeo já tá longo, mas foi uma coisa que me pegou. A Paula, primeiro ela tentou fazer a faculdade onde a Dani tinha feito, e depois ela mudou pra faculdade que o promotor que acusou ela, que condenou ela, no caso, estava dando aula, e ela caçou ele pra ter aula com ele, com o promotor do caso dela, que ela foi acusada e condenada. E no final do curso ela falou assim pra ele: suas aulas foram boas. Eu ficaria com medo, gente. Assim, sinceramente, eu fiquei um pouco chocada com isso, sabe? Dela procurar o promotor do caso dela pra ter aula. Porque nem era no horário ali. Ela tava, tipo, ela saiu do próprio horário pra caçar, pra fazer aula com ele. Ô, gente, aí, no dia que eu estava ali organizando esse roteiro, fazendo o roteiro, o Guilherme de Pádua, ele lançou um vídeo no canal dele, porque ele tem um canal hoje em dia. Ele lançou um vídeo no canal dele que chama-se Pedido de Perdão. Peço para que não vão até o canal dele, tá? Pra ver o vídeo. Eu vi o vídeo porque eu tava fazendo esse roteiro e eu queria citar isso. Mas não vale a pena, não dá palco. Mas ele fez esse vídeo. E nesse vídeo, ele tava falando sobre as pessoas duvidarem da conversão dele pro cristianismo. Inclusive cristãos duvidando. E muita gente
falando que ele não fez questão de pedir desculpa pra Glória e pro Raul. E aí ele começou a botar assim no vídeo e trazer várias provas de que ele já tentou ali pedir desculpa, que ele já teve a intenção de pedir desculpa. E no final do vídeo, ele pede perdão. Ele pede perdão pra Glória e pro Raul. Complicado esse vídeo, gente. Complicado. Eu não vou falar muito sobre o vídeo, porque eu assisti esse documentário, então eu assisti há pouco tempo. Eu tô muito mexida com essa história toda e é muito complicado porque eu vou falar umas coisas, eu não tô afim de ganhar um processo, entendeu? Não tô afim de... Se é que vocês me entendem. Mas foi um vídeo assim, eu tô dando a minha opinião. Era um vídeo esquisito, na minha opinião, que parecia que ele tava ali tentando mostrar que ele já tinha feito meio que a parte dele de tentar fazer um pedido de desculpas, mas como não foi o suficiente, ele iria pedir desculpas ali no vídeo. Basicamente é isso. Esse foi o caso, todos os desdobramentos que a gente achou importante trazer aqui pro canal, mas de qualquer forma a gente deixa como indicação o documentário. Se você tiver interesse, se você tiver ali vontade de assistir mesmo, se você tiver também acesso à HBO Max, né, porque é lá, é exclusivo da HBO Max, mas fica como indicação pra vocês, porque todas as coisas assim são tratadas de formas muito emocionantes. Principalmente as falas da Glória. É muito forte você ver ela falando sobre a filha. O Raul também falando sobre o amor que ele sentia pela esposa. E como tudo isso foi interrompido por um motivo mesquinho. Um motivo torpe, idiota, que era a visibilidade, sabe? Visibilidade a partir da visão do Guilherme, que ele tava se sentindo ali prejudicado na questão da novela, porque ele não tinha aparecido em 2 episódios, de 100 e poucos episódios, primeira vez que ele não aparece em 2 dias, isso era uma coisa esquisita. Tem fala dele falando isso no episódio, que com certeza a Daniela ajudava ali a Glória Pérez a escrever a novela, e ele queria falar com ela e não conseguia. Foi esse emaranhado de coisas que fez ele ter a motivação pra tirar a vida dela. E o que dá a entender é que a Paula sentia uma certa inveja, misturado com um ciúme meio esquisito que ela sentia ali dos dois. Tanto que ela nem assistia a novela pra não ver ali cenas de amor entre o Guilherme e a Daniela, que não era Guilherme e Daniela, era Bira e Yasmin, sabe? Tem uma diferença. Mas assim, é muito doloroso ver, mas ao mesmo tempo é bacana ver como o documentário foi tratado, sabe? Só toma cuidado porque tem imagem do corpo da Daniela, assim, à torta e à direita, então se você é sensível, você pode ter ali, tomar uns sustos de vez em quando. E aproveita que você tá aqui na Terra do Medo, continue na Terra do Medo. A gente vai deixar 2 indicações aqui pra vocês. Uma é a nossa playlist de crimes reais e a outra é o último vídeo lançado aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Vidu, não custa. Tchau, gente!